Olá, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia, sou professor, formado em teologia, ciência da religião, filosofia, ensino religioso. Estou aqui diante de um texto, o seguinte tema: curta meu live, curta meu canal no YouTube, no Instagram, no Telegram, Fabrício Barreto Gonçalves. Estou aqui diante de um texto no deserto. Deus fala no deserto. Números capítulo 1, versículo 1 a 4. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor Deus a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, e a esses contais, segundo os seus exércitos, tu e Arão, de cada tribo, vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais, no deserto. O livro de Números, existe aí no texto da Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, Tanakh, se pronuncia Tanakh. A Bíblia hebraica, a Bíblia judaica é o Bereshit, que é o Gênesis, o Vaikra, Devarim e o Bamidbar. Bamidbar, que é no deserto, literalmente. O livro de Números não é dos mais populares do Antigo Testamento, comparado com Gênesis, com Salmos, com Jó, Isaías. É um livro pouco visitado pelo leitor ou pelos leitores. Não é sistemático, mas no deserto, Bamidbar, é a menção de números, aritmoi, ou nomikoi ou aritmoi no grego e no latim. São números. Então, Deus fala ao povo no deserto. Deus trabalha no meio do deserto. O livro de Números, ele apresenta um Deus que fala e age. Um Deus que é santo, um Deus que é todo-poderoso. Geralmente, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente começa a ler, começa a ler a Bíblia, a leitura bíblica o ano todo, a gente vê as características, os atributos de Deus. Como Deus fala, Deus age, Deus intervém na história humana, na natureza. Ele transgride a lei física da gravidade. Ou seja, abriu o mar vermelho, Jesus anda por cima das águas, aquelas coisas todas. O Rio Jordão se dividiu com Josué, abriu o mar vermelho em dois com Moshe, com Moisés. Jesus passa por cima das águas. Pedro começa a caminhar no mar da Galileia com Jesus. Ou seja, qual a relevância, por exemplo, do tabernáculo portátil para o povo de Israel durante a jornada no deserto? Qual a importância do culto e na jornada a oração e a busca a Deus? Mas no deserto é uma frase intrigante e enigmática. Deus fala através dos desertos da nossa vida. Se você está passando por um deserto, eu estive passando por deserto, quase morri 2 vezes.
fiz uma cirurgia no pé e estou me recuperando até hoje. Já vai para um ano e 6 meses, ou 1 ano e meio de operado. Ainda hoje eu vou fazer o curativo lá na Santa Casa de Misericórdia daqui de Campos. E como Deus fala, né? Como Deus se relaciona com as pessoas. Foi no deserto que o povo de Israel se rebelou. Foi no deserto que Deus levantou, no meio de uma sarça ardente, lá no Monte Horebe, Monte Sinai, e Deus revelou para Moshe, para Moisés, as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, e deu uma normativa, né? Uma nova norma para que o povo de Israel pudesse seguir e caminhar no deserto durante 40 dias, 40 meses, não, caminharam no deserto 40 anos, rumo a Canaã, que a Bíblia fala que a terra que mana leite e mel. Mas muitas das vezes nós começamos a questionar numerosos desafios, gigantes, fornalhas, querites, anaquins, enaquins, gigantes, que são as nossas dificuldades, são os problemas, são as barreiras intransponíveis. Qual o deserto que está assolando a sua vida? Né? Em Meribá, por exemplo, a voz de Deus ela é destacada, né? O próprio Moisés, por exemplo, no deserto de Meribá, né? Ele falhou. Ele ouviu a voz de Deus para brotar a água da rocha, mas ele, com o ímpeto humano, ele não entendeu o querer de Deus no deserto. Eles estavam com sede, onde a água potável, os poços, né, as cisternas, as cacimbas eram escassas. Eles tinham que cavar metros e metros para alcançar água no deserto. Animais, crianças, velhos, anciãos, mulheres grávidas, um povo numeroso, com sede, com fome, com frio e com calor no deserto de dia e com frio à noite. Baixas temperaturas e de dia alta temperatura, sol escaldante, aquele calor insuportável. Claro que eles tinham sede, fome, dúvidas, medo. É no deserto onde a nossa espiritualidade é posta em xeque. Se a gente confia mesmo em Deus ou não. Talvez eu esteja falando com você nesse momento, meu amigo, que está passando por um deserto na vida, pela moenda do Senhor, pela fornalha, né, pelas provações, pela prova. Mas Deus tem promessas. O nosso pastor ontem pregou, pastor presidente Charles, da nossa igreja Batista Rio de Vida. Ele pregou sobre as promessas feitas a Abraão e a sua família, os seus descendentes. E essas promessas estão sendo como chuva seródia no meio do deserto, na terra árida, desértica, como chuva serôdia, suave, molhando a aridez, o deserto das nossas vidas. Quem não está passando pela prova? Há uma música que fala, estou passando pela prova, dando o quê? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o seu nome. Louvado seja o nome de Deus, porque é no deserto, e Números, Levítico, Números, Deuteronômio, Bamidbar é uma palavra hebraica que significa isso, no deserto. O deserto. E outra coisa interessante, que lá a topografia, a geografia ali, o terreno acidentado, árido, havia vários desertos. Deserto de Sur, né? O deserto do Negueb, do sul, o deserto de Padã Arã, o deserto de Meribá, né? O deserto de Zin, enfim,
o próprio Negueb, deserto de Sur ou Zur, havia ali terras áridas, terras improdutivas. Mas Deus soube ali mandar cordonizes para matar a fome, o maná no deserto. Deus mandou que Moisés conseguisse água no meio da rocha, na pedra, né? E ali deu para saciar a sede, não só sede física, mas sede e fome de Deus, dos israelitas, dos hebreus, das hebreias, do povo de Deus. Assim somos nós hoje. A nossa alma está ansiosa, a nossa alma anela por Deus, está cansada, está num deserto existencial e espiritual, amém? Mas Deus, quando a gente busca Deus, ele faz brotar um oásis no meio do deserto. Ele faz a gente ter um banquete no meio do deserto. Assim como ele fez ali em Daniel, no Velho Testamento, na cova dos leões, Deus ali fez os leões ali, famintos, jejuarem. E eles não atingiram Daniel, não comeram Daniel, o profeta. E no outro dia de manhã, o rei ali que mandou lançar Daniel, ele ficou ali perplexo, apavorado de ver como Daniel saiu ali incólume, né? Ileso. Os leões ali jejuaram. Só Deus faz isso. Fechou a boca dos leões. E se você está passando por um deserto, como eu estou também, muitas das vezes, não físico, que é o caso de Números, Bar Midbar, no deserto, com os israelitas, com Moisés, Moshe, Arão e Miriam, ou Maria, né? É o mesmo radical, Maria, Mary, Miriam é o mesmo nome, é o mesmo significado do hebraico. Se você tem o nome de Maria, Mary, Miriam, é o mesmo significado no hebraico. Miriam, Arão e Moisés, os três irmãos, os israelitas, muitos homens, mulheres, ex-escravos do Egito, passaram ali pelo deserto por aperto 40 anos, mas Deus era com eles. Mandava uma nuvem de fumaça de dia para mitigar, suavizar, abrasar, né, o calor do sol, e à noite uma coluna de fogo para aquecer e iluminar o caminho dos israelitas. Ou seja, Deus sempre estará conosco. E é no deserto, tanto físico como existencial. Talvez você está aí dependendo de um resultado de exame ou um tratamento médico. Quem sabe uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia, um tratamento médico, uma transfusão, um doador de sangue. Quem sabe você está desempregado, a família passando necessidade, fome, provação e privação. Talvez você está com um casamento aí à beira de um divórcio, uma separação, um deserto. Saiba, você nunca está sozinho. Deus está sempre ao nosso lado. Ele fala no Salmo 23, através do rei Davi. Salmo do rei Davi 23, já concluindo. Ainda que eu andasse por um vale da sombra da morte, não temo nada, nada temo, porque o Senhor está comigo. E amém, louvado seja Deus, querido, querida. Deus está sempre conosco. Ainda que estejamos passando por um deserto, como os israelitas, o povo de Deus, Moshe, Moisés e os israelitas, os hebreus, passaram ali pelo deserto 40 anos, mas Deus nunca abandonou eles, assim como Deus nunca vai abandonar você e eu. Deus é fiel. Deus abençoe. Curta o nosso canal e que Deus abençoe. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará, como diz o salmista. Você nunca está sozinho. Se você está no deserto e pensa que tudo acabou,
que não há uma luz no fim do túnel, saiba que ainda que essa luz seja tênue, seja ínfima e pequena, há sempre uma solução. Deus dá sempre a última palavra. Amém? Que Deus abençoe.